Fala personal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre avaliação física. A gente vai entender um pouquinho da avaliação física, quais tipos de avaliação física que tem hoje no mercado, sobre a anamnese, a avaliação de sete dobras, a importância, o porquê fazer da avaliação física. É muito importante você aplicar isso no seu aluno antes de qualquer coisa, antes de qualquer trabalho com o seu aluno. Essa tem que ser a primeira parte que você vai abordar ele, vai coletar dados importantes e vai receber dados, né, após essa avaliação física para você entender como que você vai trabalhar, a intensidade que você vai usar para cada aluno, certo? Então, geralmente, eu gosto de utilizar aí a avaliação física durante a cada 2 meses, ou dependendo do aluno, a cada 3 meses, certo? Então, vamos direto ao ponto, certo? Por que fazer a avaliação física, né? Coloquei aqui já, bem sucinto, que é o primeiro ponto que você vai conhecer o aluno, você vai entender sobre ele, sobre as dificuldades que ele se encontra, patologia, né? Você vai entender o nível de condicionamento dele, você vai ouvir ele, como que ele dorme, como que ele, né, como que ele descansa, o trabalho dele, a jornada dele diária, enfim. Então, você tem que fazer isso para você conhecer com quem você está trabalhando, com quem você vai estar ali no seu dia a dia, para você entender um pouco o seu aluno. Claro que você não é nenhum psicólogo, mas você precisa saber, entender e conhecer o que está se passando ali no seu aluno. Então é importante você fazer a avaliação física por esses pontos, né? E também você aplicar ali uma anamnese, né? Para o seu aluno, para você entender sobre ele, para você ver o histórico dele, né? Para você saber se ele tem algum tipo de debilidade, patologia, se sofreu acidente, cirurgia, se tem algum problema aí, algum histórico médico que vai impossibilitar em determinados exercícios aí, para você estar trabalhando ou aplicando nele. E também, a anamnese, você vai entender o nível da atividade física dele, se ele está treinando, quanto tempo que ele está parado, ou se ele já fez alguma modalidade esportiva, que você pode estar inserindo algum exercício diferente para ele poder se desenvolver melhor, para ele ter um resultado melhor. Então é importante você também aplicar, né, essa anamnese aí no início, para você ter todo o laudo do seu aluno, todo esse histórico dele aí, certo? Eu coloquei a avaliação 7 dobras, por quê? Porque é um tipo de avaliação que eu gosto de utilizar bastante, certo? Tem inúmeras no mercado, você vai ver mais abaixo aí que eu deixei para explicar um pouquinho sobre os tipos de avaliação que tem hoje. Eu uso a de 7 dobras porque hoje é a que tem, que alguns artigos mostram aí que essas são as mais assertivas, aí, que chegam mais próximo aí do ideal, da sua densidade, tanto da massa magra quanto a da massa gorda. Então, ela é a mais assertiva aí que a gente tem, certo? Tem a da bioimpedância também, que às vezes eu utilizo, mas geralmente eu também acabo fazendo a das dobras cutâneas, porque elas chegam mais próximo, mais exato do nível do meu aluno ali que ele se encontra, para eu poder estar operando aí, trabalhando com ele, certo? Então, ela acaba sendo aí a mais assertiva aí nos resultados, por isso que é a que eu mais utilizo, certo? Mas aí você pode aplicar aquela que você tem mais conhecimento ou que você está acostumado a trabalhar, tem a de 4 dobras, 12 dobras, enfim. Aí vai de acordo com a sua disponibilidade e a sua percepção aí de feeling para captar todas as informações que você precise receber do seu aluno, certo? A importância da avaliação física. Por que que ela é tão importante? Tem professores que eu conheço, personal trainer, que não aplica avaliação física no aluno, né? Não me pergunte como que eles trabalham, como que eles aplicam o treino deles, porque até então eu não entendo. Eu não consigo ter um norte se eu não faço esse tipo de trabalho antes de iniciar, né, esse trabalho meu com o aluno, porque eu acabo falhando no decorrer da caminhada, porque eu não vou ser tão assertivo na minha priorização, estarei falhando provavelmente algum método de treino, enfim. Então, é importante eu aplicar isso daí, porque eu vou acabar encontrando pontos fracos, fortes, eu vou entender o nível, né, de dificuldade dele em determinados exercícios, que aí eu vou perguntando, ele vai me respondendo, vai dando o feedback. E é importante também eu entender, né, sobre se há um histórico familiar de doenças ou traumas anteriores aí que o meu aluno sofreu, algum acidente, alguma lesão mais séria, mais grave, uma cirurgia que não houve aí, né, algo positivo durante do decorrer da cirurgia, enfim, né, pode ser uma bariátrica, pode ser uma aluna que veio pós-gestação, enfim. Então, é de extrema importância eu fazer essa aplicação, certo? E também é importante porque você acaba entendendo o dia a dia do seu cliente, se ele passa muitas horas de pé, então, ou se ele passa no trabalho dele caminhando, pegando peso, enfim, então você vai ser mais assertivo aí na hora de fazer o seu treino. Por exemplo, se você prescrever um treino para o seu aluno de hipertrofia e você saber que ele está metabolizando, está gastando mais ali no dia a dia dele, no horário de trabalho, e chega na academia, você pede para ele fazer mais aeróbio ainda, então todo o seu trabalho de hipertrofia que você fez em musculação, você vai estar fazendo ele consumir, gastando muito mais energia, vai acabar a reserva de estoque de carboidratos deles, né, que é a fonte primária de energia, e vai acabar catabolizando aí, utilizando as proteínas que vai acabar catabolizando seu aluno. Então é muito importante você entender esse parâmetro, né?
Sem contar que nessa avaliação também você vê a questão postural, da amplitude, a mobilidade que seu aluno tem. Então, tem diversas avaliação física aí no mercado para você estar prescrevendo e para você estar realizando com o seu aluno, certo? E hoje, no mercado, a gente tem aí, né, os tipos de avaliação física, né? Quais são esses tipos de avaliação física que hoje a gente tem? Hoje tem inúmeros. Eu vou falar um dos principais que eu conheço hoje, né? E sem contar que tem muito outros aí, certo? Espalhado aí pelo mercado. A bioimpedância, que é aquela balança que acaba trazendo resultado de densidade corporal, massa magra, a idade cronológica, a idade que o seu corpo tem, né, de acordo com o passar do tempo aí. Então, ela acaba sendo uma das mais utilizadas hoje, né, por conta do seu crescente aparecimento aí no mercado. Só que eu não a utilizo muito porque ela acaba dando resultados bem diferentes aí da avaliação de 7 dobras. Tem a das dobras cutâneas, como eu falei, que é a que eu utilizo bastante, 7 dobras, 12 dobras, dependendo da idade aí, 4, 5 dobras, que é a mais assertiva, né, segundo os estudos aí tem mostrado. Temos também a da barimetria, que é aquela com a fita, né, para saber as medidas das circunferências. Eu utilizo bastante também para você estar fazendo um acompanhamento aí de perca de circunferência do seu aluno, tanto abdominal, a parte da coxa, braço. Então, é legal também para você ver a evolução e estar acompanhando o progresso do seu aluno. Gosto de utilizar bastante também. Se você olhar essas três primeiras aqui, são a que eu mais utilizo aí hoje em dia, certo? Mas eu acabo dando preferência para de dobras cutâneas e perimetria. Temos também o tipo de avaliação que é o ultrassom, é um aparelho onde você acaba, é como se fosse um ultrassom mesmo. Você passa um gel no aparelho e você vem nos pontos, vamos pegar as 7 dobras aí que a gente tem, né? A escapular, tricipal, peitoral. Então você passa esse aparelho na musculatura e ele vai acabar te trazendo um resultado. É como se fosse a das dobras cutâneas, mas aí com ultrassom ele vai acabar dando um valor um pouco mais acima aí do que o normal. Mas é uma boa também para você estar utilizando, uma boa para você implementar para o seu aluno, para você trazer algo diferente para ele. O aparelho custa um pouco caro, né? Então você precisa ter um investimento inicial aí para estar adquirindo aí esse aparelho. Tem também da densitometria, que é um aparelho como se fosse um raio-x, né? É como se fosse uma ressonância magnética, onde você vai ficar num aparelho deitado numa máquina e ele vem te escaneando mesmo, sabendo sobre a sua densidade óssea, massa magra, massa gorda e a quantidade de líquido aí que você tem no seu corpo. Ela é mais utilizada para saber como que estão os seus ossos, se você está sofrendo de osteoporose ou não. Então, acaba sendo aí em torno de 100 a 300 reais cada avaliação física dessa. Então, ela é um pouquinho cara. E esse aparelho aí é mais na área da medicina que acaba utilizando esse tipo de avaliação, certo? E tem também um tipo de avaliação física, a resposta pressórica, né, que é o teste de acordo com o nível de teste máximo que você está aplicando ali com o seu aluno durante o exercício. Essa é muito, mas muito importante mesmo você aplicar no seu aluno e para você também ter um diferencial, né? Ela é um pouquinho, talvez você não conheça, eu posso no próximo conteúdo eu vou estar falando sobre ela. Aqui eu vou falar de uma maneira rápida e de um caso que aconteceu comigo, né? Onde eu acabei aplicando esse tipo de avaliação física, né? Eu abordei um aluno, era um pouco mais velho, então eu quis realizar esse teste. Não são todos que eu acabo aplicando, mas ele é importante e válido você aplicar para você saber ali o nível de resposta da pressão do seu aluno. Então, eu recebi essa aluna, eu acabei aplicando esse teste. Primeiro, a gente fez uma coleta de pressão arterial inicial. Ela já me deu um pouco alterada e a gente foi submeter ao teste máximo, né, durante a atividade física e a gente foi coletar novamente essa informação. E o resultado dela deu muito fora do normal, fora da curva. Eu falei, opa, parou, vamos parar a atividade física aqui. Após isso, conversei com ela, expliquei para ela sobre essa resposta aí que deu fora do normal. Pedi para ela procurar um médico, um especialista na área, né, sobre do coração. E quando passou 2 semanas, ela acabou me ligando, acabou falando, Danilo, eu te agradeço muito, você salvou a minha vida, porque se não fosse isso, eu nem iria descobrir que eu teria uma pressão alta, que eu estava com problema no coração, então ela acabou tendo um infarto no pericárdio aí, então ela teve que fazer um tratamento, ela teve que cuidar para depois vir a fazer uma atividade física. Então é muito importante você realizar esses métodos que só na avaliação física que você vai descobrir que você vai ter um laudo do seu aluno aí para poder estar aplicando a periodização, estar aplicando o treino e estar passando para ele. E isso vai ser um diferencial muito grande no seu decorrer aí da sua jornada, certo? Um abraço, até a próxima.